Vai lá, Bruno Musa. Boa noite, Renan. Eu gostaria de voltar um pouco no tema anterior, a respeito da ideologia partidária que você mencionou. Achei interessante você falar, tem muitos partidos, mas na verdade tem poucas ideologias, né? Você tem muitas siglas ali, mas a ideologia realmente é uma coisa que eu bato muito. Não dá para você ter 30 e poucas ideologias, não tem. Eu não sou político, eu sou do mercado financeiro, eu sou um economista, eu tenho um viés liberal-libertário, então eu realmente gostaria de voltar nesse teu ponto. Como é que você pretende mudar essa ideia quando se o partido vier a crescer numa proporção interessante, de perceber que determinadas siglas estão lá única e exclusivamente para parasitar em cima do orçamento público? É uma boa pergunta e eu vou responder com uma provocação. Eu não quero que a percepção pública sobre os outros partidos se altere. Eu quero que as pessoas saibam exatamente o que esses partidos são. Perfeito. Eles são parasitas. Exato, eles são parasitas. Todos eles são parasitas. O PL é um partido de parasita. O PSD, do Partido do Kassab, é um partido de parasita. O MDB, todos eles são. E, ironicamente, a gente tem que colocar aqui, os nossos adversários ideológicos diretos são nossos adversários porque são ideológicos. Ou seja, você sabe o que o PT pensa, você sabe o que o PT quer. Você sabe o que o PSOL pensa, você sabe o que o PSOL quer. Mesmo que eles não cumpram o que eles prometam na campanha para o eleitorado deles. Mas isso é problema deles com a turma deles. A gente aqui fica vendo o campo da direita, né, o suposto campo da direita, ser engolido, como está acontecendo, e esse é o objetivo da candidatura Tarcísio, pelo Centrão. O dono da candidatura Tarcísio chama-se Ciro Nogueira, que é um cara cujo partido compra voto no Nordeste. A vida do PP, que é o partido dele, é comprar voto no Nordeste. O PSD do Kassab, mesmíssima coisa. Aí eles absorveram a direita, a mesma direita que a gente saiu nas manifestações em 2015, 2016, falando, não temos bandido de estimação, tá agora lá na Paulista. Nossa, que discurso lindo do Valdemar da Costa Neto, estou emocionado. Então, naturalmente, eu quero que fique muito claro que esses partidos, eles são apenas um conjunto de projetos pessoais preocupados apenas com o bolso dos seus administradores e na manutenção desses projetos políticos específicos. Nós temos uma perspectiva, vou dar um exemplo que a gente fez. A gente criou um projeto que chama Livro Amarelo. O que é o Livro Amarelo na prática? A gente está construindo com o nosso time um programa para o Brasil. Este Livro Amarelo, ele está no estatuto do partido, constando, olha, o nosso programa se chama Livro Amarelo, e nós teremos, e assim, vai ter que ser seguido meio que radical, a gente vai ser muito duro, a gente vai ser muito ortodoxo no cumprimento do Livro Amarelo. Dito isso, ele foi usado inclusive como instrumento para o financiamento da coleta de assinaturas do partido. Ou seja, num país em que as pessoas não leem livros, a gente vendeu livros para financiar a construção dele. E isso faz parte de uma sede que a gente tem de ter uma identidade própria e um conjunto de ideias muito próprio e muito original para o Brasil. A gente apanhou muito do bolsonarismo porque a gente não quis baixar a cabeça para eles. Então essa vontade nossa de ter uma identidade, de ter um projeto próprio, é muito forte. A gente quer marcar a história com as nossas ideias. Portanto, para mim vai ter um prazer muito especial demonstrar para o resto do Brasil que os outros partidos são, na prática, a mesmíssima coisa e que nós, de fato, temos um projeto. Só complementando um minutinho, eu acho que a grande parte da população já percebe isso, mas o sistema político me parece que ele é feito para isso. O jogo político hoje permite esse parasitismo. Como é que a gente consegue mudar, de fato, dentro da política? Eu acho que o povo já está percebendo, mas como mudar uma vez lá dentro? Olha, essa é a pergunta de de 1 trilhão de dólares, ou de 5,8 trilhões de dólares, para falar o orçamento nosso, não nosso, de reais, né? Porque, na prática, os sistemas de incentivos para um político no Brasil, ou para um grupo político no Brasil, ele é todo distorcido. Perverso. Ele é perverso. E onde eu entro no sistema perverso e onde eu falaria, isto aqui seria um objetivo de vida para a gente alterar. Hoje, o sistema é montado da seguinte maneira. Você não tem nenhum tipo de incentivo ou punição para um prefeito entregar um bom desempenho. Sim. Indicadores ligados à segurança, à educação, não são tratados a sério. O que o pessoal leva a sério é voto. O eleitor no Brasil, infelizmente, e eu vou aqui cometer o erro de atacar o eleitor, mas o eleitor, né, não pode ser tratado aqui como um ser tosco, inanimado. O eleitor erra ao não saber punir um prefeito quando ele vai mal, ou mesmo avaliar bom um prefeito que eventualmente fez uma festa, como acontece em vários lugares no Nordeste. O São João determina o bom resultado eleitoral de um prefeito em uma cidade pequena no interior do Nordeste. O sistema de incentivo para esses políticos, ele se dá através do voto, e aí o voto se dá através de uma relação quase pessoal que você tem entre o político e o eleitor. É ali que acontece a compra de voto, ela é um processo recorrente. E aí, nas eleições, é montada uma máquina que ajuda o deputado federal manda emendas para esse prefeito executa a emenda, há sempre um desvio aqui e ali, é enviado dinheiro para os vereadores aliados a ele, e você vai rodando um sistema que não faz sentido. Por isso que a gente não tem melhor em indicadores, e por isso que a gente não tem punição também para prefeitos que não vão bem. O que a gente vai propor? Uma alteração nesse sistema de incentivo. Definitivamente, se você for falar em fundo partidário, fundo eleitoral ou envio de emendas,
tem que ser baseado em critérios objetivos. E esses critérios objetivos têm que ser desempenho, entrega, desempenho óbvio. Desempenho em educação, desempenho em segurança, cobertura de saneamento básico. Se o sistema for basicamente voto, e hoje o sistema de avaliação para tudo é voto para deputado federal, a gente vai continuar mantendo o jogo como está, com os partidos centrão, que são, desculpa o termo, as grandes prostitutas da política brasileira, se valendo de uma política amorfa, comprando o voto do seu eleitor, e aí chegando lá em Brasília e se apresentando diante de qualquer presidente, não importa se ele é de esquerda ou de direita, com uma conta na mão avisando, você vai fazer o que eu quero, senão eu não voto com você. Isso aqui não funciona. E o pior, a isso a gente dá o nome de democracia. Ah, não, uma democracia linda, pujante. Não é. Isso é um negócio distorcido e doente. A gente não pode aceitar isso. Então nós queremos alterar isso profundamente. Vai lá, Elias. Renan, eu queria continuar aí a sua fala, né, com relação a fundo eleitoral e fundo partidário. Eu queria fazer uma colocação que é a seguinte, né? O deputado Kim, né, na última eleição, ele recebeu aproximadamente 1.200.000 do fundo partidário do União Brasil. Agora, recentemente, a vereadora Amanda Vettorazzo recebeu mais de 1 milhão do União Brasil também, do fundo partidário. Como é que vocês pensam em irrigar uma campanha sem esse recurso, né? Porque, afinal de contas, isso provavelmente ajudou bastante a vocês terem uma candidatura forte e coesa para ter uma disputa na eleição. Como é que vocês fará, na verdade, né, sem ter acesso ao fundo partidário com o Partido da Missão? Só uma correção, o Kim não chegou a usar o fundo eleitoral. Ele até falou que, se precisar, vai usar. Mas tinha à disposição. Ele tinha à disposição, mas ele não utilizou em 2022. Vai ser no bom e velho tiro, porrada e bomba. Vamos ter que usar os nossos recursos parcos, escassos, muita criatividade, apoio da nossa base. Mas vocês não vão usar os fundos? Fundo eleitoral? Não, o fundo eleitoral nós vamos, mas ele é irrisório quando comparado com os demais, né? É estimado aí coisa de 3 milhões de reais para todas as candidaturas em todos os estados. Isso, vamos dizer, um bom deputado... Mas aquela postura que vocês tinham no passado de não usar, vocês mudaram? Não, a gente mudou ela a partir de 2000... A gente já começou a discutir internamente a partir de 2021 e a partir de 2023 a gente percebeu ela como inevitável. Tanto que a partir do congresso do MBL de 2022, o nosso público já nos pressionava, vocês têm que usar, senão vocês não vão conseguir crescer. A gente teve um resultado eleitoral muito difícil em 22. E a gente falou, a gente decidiu, fez uma série de eventos ao redor do Brasil discutindo com a militância e todo mundo falou, não, é para usar. É para usar e vamos ganhar as eleições. E o resultado foi claro. Em 2024 a gente teve um desempenho muito acima da média, a gente conseguiu eleger vereadores em capitais do Nordeste, o que pra gente era uma coisa muito difícil. As capitais do Nordeste são muito intensivas no uso de dinheiro, né? Vocês entendem o que eu quero colocar. E nós fomos, vamos dizer, muito competitivos. Renan, mas da mesma maneira que vocês não utilizariam o fundo, de repente passaram a integrar esse sistema por necessidade, isso não poderia acontecer em relação à prostituição política também? Ao entrar no sistema, o Partido Missão entender que sim, ele precisaria fazer algum tipo de articulação com os partidos do Centrão para poder sobreviver? E aí? Existem articulações e articulações. A articulação política que representa a venda dos próprios valores, ela significa que o partido que você acabou de montar não tem sentido. Existencialmente ele não tem sentido. Agora, uma articulação que venha, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Eu ganho a eleição para a presidência da República em 2026. Em 2027 a gente vai ter que chamar partidos para compor, dentro dos nossos termos. Agora, os termos não têm que ser dados pelos outros partidos, porque se a gente aceitar os outros termos, a gente vai estar, igual aconteceu, por exemplo, no governo Bolsonaro, com os partidos do Centrão dando tom e você vendo escândalo com barra de ouro dentro do Ministério da Educação. Esses valores, e aí só um ponto, nós temos 11 anos de existência, a gente nunca cedeu a isso. Nesses 11 anos, o único tema que a gente corretamente percebeu, não teremos condições de concorrer, é a questão do fundo, porque nós não teremos condições. O fundo, antes ele era 1 bi, hoje ele é 5 bi, e as doações privadas raliaram por conta disso. Se você não faz uso disso, você simplesmente não participa das eleições. Eu gosto de dar um seguinte exemplo. Se eu não quiser usar o fundo eleitoral numa eleição hoje, é igual eu falar, eu não quero participar da eleição com urna eletrônica. Beleza, então nem concorra. Nem concorra na prática, né? A gente não é a favor, a gente votou sempre contra o uso do fundo, mas virou uma condição para participação hoje no jogo, infelizmente. Bia, eu já vou abrir o espaço para você. O Zanini levantou a mão. Diga, Zanini. Renan, amanhã, terça-feira, será retomado o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, com a perspectiva aí de uma conclusão, com a provável condenação essa semana ainda. Qual a sua opinião sobre o processo em si? Na sua avaliação, há elementos para condenar Bolsonaro por golpe de Estado, por abolição do Estado de Direito, ou realmente existe uma ditadura da toga, uma tirania, exageros, perseguição, como dizem os bolsonaristas? Como é que você e o Missão, de maneira geral, se posicionam nesse tema, que eu acho que é o tema mais relevante aí, talvez, dessa semana ou desse mês? Esse é aquele tema que, quando você tem bom senso, você apanha de todos os lados, né? Na prática, eu considero o inquérito do Alexandre de Moraes e a forma como tudo isso se deu, as investigações se deram,
arbitrário, para dizer o mínimo. Assim, houve alguns casos investigados no dia 8, que está, vamos dizer, conexo a essa história toda, que não tiveram direito de defesa. Isso foi cerceado a eles. Ao mesmo tempo, eu acredito nas provas, eu vi as provas, eu vi o processo, eu vi todos os elementos ali presentes. O Bolsonaro, de fato, não estava, vamos dizer, se reunindo todas aquelas 13, 14, 15 vezes com generais, com minuta e tudo isso, com provas, vamos dizer, claras sobre, aconteceu a reunião, os caras pegaram os dados do celular, as conversas, os depoimentos, para tomar um cafezinho com eles. E isso também está conectado com todas as outras ações tomadas pela equipe ao redor dele. Eu gosto muito que os bolsonistas criticam, por exemplo, não tem provas. Esse é um argumento que os petistas usavam durante a prisão do Lula. E eu acho também engraçado porque todos nós, a direita, defendemos à época a teoria do domínio do fato, quando houve a prisão dos partícipes do Mensalão, dizendo, olha, o Lula sabia, o Dirceu sabia, não adianta ele ficar fingindo que não tem prova. Hoje, esse mesmo argumento é usado mais à direita, de uma maneira, a meu ver, cínica. Tá? Então, havia elementos, mas a forma também importa. A forma não joga a favor. E aí entra o outro problema. O Alexandre de Moraes disse que tudo isso foi feito para proteger a democracia, faz parte de um conceito de democracia militante. A democracia criando seus próprios instrumentos, anticorpos para sobreviver aos seus inimigos, Karl Popper para cá, não sei o quê. Mas no fim do dia, continua o inquérito até hoje, os superpoderes continuam, e aí foi criada uma estrutura anômala dentro do Estado brasileiro, no topo do Estado brasileiro, que é poder em si. Se você fosse ministro supremo, você condenaria? Se eu fosse ministro do Supremo, desta forma, neste formato, como ministro, eu não condenaria. Ou seja, dito isso, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter tido o mesmo julgamento do Lula. Em primeira, segunda instância, e ele deveria ser preso. Ou seja, não deveria ser condenado nesse processo pela primeira turma. Se eu for falar em termos formais, eu não condenaria. Estritamente formais. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. É a questão central, o Bolsonaro tentou o golpe de Estado. O problema é que, em termos estritamente formais, eu não considero que ele foi minimamente, vamos dizer, o processo em si. Ele não foi normal, ele foi um processo de exceção. A não ser que a gente considere que nós temos que ter um tribunal e um modelo de atuação por exceção. Que é isso, o argumento deles no fundo é, não, isso está, a Constituição permite, mas na prática a gente está vendo a criação de um sistema próprio para defender a democracia. Isto é anômalo, isso tem que ser entendido que é anômalo. E por isso que é uma posição que eu vou apanhar dos dois lados, não é que ninguém vai concordar comigo. Na prática, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Agora, a forma importa. E muito. E mais, esse inquérito vai terminar depois? Ou a democracia vai precisar ser defendida de maneira anômala por mais anos? Anos a fio a gente vai ter que ficar vendo a democracia sendo defendida. Qual vai ser o próximo passo para a democracia ser defendida? Criação de uma polícia ligada aos defensores da democracia? Isso é um problema concreto. Foi uma caixa de Pandora que abriram. E como é que a gente resolve isso depois? Vai lá, Bia. Queria aproveitar o gancho, depois eu vou guardar a próxima pergunta, mas para aproveitar o gancho, perguntar então como o partido se posicionaria numa eventual votação da anistia, por exemplo, que foi a pauta das últimas semanas e ainda vai ser, provavelmente, já que você não condenaria o ex-presidente, mas viu provas. O Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, ele acha que uma anistia para aquelas pessoas que, na prática, a gente enxerga que eles cometeram crimes. O Kim acha que sim, aquelas pessoas cometeram crimes, mas elas eram bucha de canhão, elas foram manipuladas pelo topo, pela cúpula, e ele acha que a cúpula tem que ter algum tipo de responsabilização. E é isso, né? Eu espero que um dia o Kim Kataguiri venha para o Partido Missão para ele ser o nosso líder na Câmara dos Deputados e aí ele tocar esse tipo de votação. Vai lá, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Eu sei que o Bolsonaro tornou digamos, um inimigo, ou o bolsonarismo, né? Uma oposição a vocês, eu quero dizer, desde a criação, desde aquela racha como um todo. Mas eu acho legal você dar esse teu posicionamento. Eu não acho que houve tentativa, eu não acho que houve sequer tentativa. Pode ter tido uma ideia, mas isso na Constituição brasileira não seria crime. Então eu acho legal separar as ideias, porque virou oposição, não virou oposição, defender o que deve ser defendida, a Constituição como um todo no Brasil. Você vê como fundador de um partido e de um movimento, alguma chance no curto prazo de um partido pequeno, recém-nascido, conseguir ter algum tipo de influência para mudar esse sistema? Se eu não acreditasse nisso, eu não teria realmente tido todo esse esforço, porque olha, isso foi difícil. O Bolsonaro tentou montar o partido e não conseguiu. O esforço que nós tivemos foi colossal. Colossal. A gente fez o impeachment da Dilma, foi um dos grupos que liderou o impeachment. Na verdade, foi o principal grupo de rua a liderar esse processo. Não foi tão difícil quanto montar um partido. Então, a crença que a gente tem que ter que a gente vai conseguir mudar o Brasil é uma crença muito férrea. É uma crença, não diria messiânica, porque eu não trabalho com política nesses termos, mas eu diria que é uma crença geracional. Eu acho que o time de rapazes e moças fez para montar esse partido
só aconteceu porque a crença neles é justamente de que a gente vai conseguir encarar esses problemas brasileiros, não sucumbir às seduções que virão no caminho, porque as seduções da política são gigantescas. Sim. E com base nisso, fazer essa mudança geracional, fazer essa mudança histórica que o Brasil precisa ter. Vai lá, Elias. Aproveitando também, Renan, eu gostaria de perguntar para você com relação à possibilidade que o Missão vai ter a partir da hora que tiver oficializado como partido, né? A gente sabe muito bem que partidos fundados têm ali aquela possibilidade de troca partidária. Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam isso, até porque existe uma cláusula de barreira o ano que vem que vai ser bem restrita, né? 13 deputados, 9 estados, né? 2,5% de votos válidos, enfim. É uma conta difícil para se chegar, tanto que muitos partidos aí hoje não teriam mais acesso a essa cláusula de barreira. Existe essa possibilidade do Missão abrir para deputados de outros partidos vir e existe também a possibilidade de uma federação do Missão para poder atingir essa cláusula de barreira? Só um ponto. Antigamente era possível isso, não é mais possível porque abusaram dessa possibilidade. O Partido da Mulher Brasileira, à época, fez um puxadinho criativo ali e aí depois foi proibido. Mas nós não saímos convidando, como não estamos convidando por aí a esmo. A ideia de passar da cláusula de barreira a qualquer custo significa que a gente se tornaria, vamos dizer, amorfo rapidamente. Nós não queremos fazer. O nosso objetivo é justamente firmar nossa marca nessas eleições. Esse espaço que a gente tem agora, vai para participar numa eleição, eu usaria para chamar, por exemplo, sei lá, o Kim Kataguiri, né, que naturalmente é um cara da MBL, não escondo de ninguém, acho que ele já também não está escondendo de ninguém, e outros, talvez o ministro Sérgio Moro, por exemplo, eu gostaria de fazer um convite para ele, né, ele vai concorrer para o governo do Paraná, pode ganhar as eleições do Paraná, inclusive é o favorito para vencer as eleições do Paraná, talvez seria um cara que faria sentido aqui conosco, ele vem fazendo um bom mandato como senador, mas nomes no parlamento hoje não tem, então nós vamos ter que concorrer nas eleições, vou te falar aqui de maneira bem clara, na cara e na coragem. E acho que, dadas as limitações que nós vamos impor a certos parlamentares, no sentido de que o cara que vai chegar fala, não, eu vou chegar, mas eu vou votar aqui no meu estado de um jeito, no meu estado de outro. Eu já ouvi muito. Vieram parlamentares conversar comigo e falaram, não, ó, eu monto o partido aqui no estado aqui pra você, fique tranquilo, vai ser incrível. Cara, eu não tô afim que você faça isso. A gente já montou o partido e você não precisa trazer essa estrutura. Não, mas aqui eu vou apoiar o cara. Não vai apoiar. A gente vai ser bem estrito nisso. E precisa ser. Se a gente não estabelecer, vamos dizer, essa ortodoxia e essa crença nas ideias, a gente vai passar qual mensagem para as pessoas que se mataram coletando assinatura pra gente? A mensagem de que, no fundo, só o partido estava vendo. Não é a nossa ideia. Quer falar algo, Bia? Eu ia perguntar, então vocês estão dispostos, por exemplo, a abrir mão de talvez ter várias candidaturas no ano que vem em prol da ideologia do partido, em segurar mais um pouco para o partido realmente acontecer? Não, a gente vai ter muitas candidaturas, mas o que a gente vai fazer nós não vamos ficar trazendo políticos de fora a qualquer custo com o objetivo de passar a cláusula de barreira. Todo mundo sabe que todos os partidos estão desesperados para passar a cláusula de barreira. Essa eleição vai ser muito difícil. E aí eles estão federando, estão se juntando, tá rolando uma confusão. Nós não vamos concorrer com essa pressão. Nós temos que apresentar uma ideia de Brasil diferente. Esse é o nosso objetivo. Renan, hoje eu acompanhava aqui uma repercussão sobre uma fala sua nas redes sociais, que foi o fato de você dizer que se você tomasse posse como presidente da República, a primeira coisa que você faria seria ir até uma das comunidades do Rio de Janeiro para libertar as pessoas que estão lá sob o crime organizado. Isso dividiu bastante opiniões e eu quero entender mais profundamente e não além, e não somente o recorte que vai para a rede social, o que é essa proposta sua como um presidente